Como é que é, malta das barbas? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para falar de um artigo que acho que é um dos ícones no barbear clássico. Já devem estar a ver qual será. O pincel de barbear. Será que ele é mesmo essencial? Ou será apenas um detalhe estético no ritual de barbear? O que é que o torna tão especial? Antes de continuar com este vídeo, gostava de pedir a tua ajuda para ajudar este canal a crescer. Se não dás aquele like e subscreves o canal. Podes também partilhar este vídeo com aquele teu amigo que achas que vai precisar de o ver. Certamente já te questionaste porque é que tantas pessoas continuam a usar pincéis de barbear em plena era tão moderna como a que estamos neste momento. Se já te passou essa ideia pela cabeça, fica aqui neste vídeo, porque hoje vou explorar os tipos, os benefícios e até algumas curiosidades e dicas que podem ajudar a tirar o máximo partido do teu pincel de barbear. Fica aí que eu já volto depois do genérico. Antes de mais, obrigado por ter ficado aí desse lado a acompanhar aqui o restante vídeo. O pincel de barbear não está só neste mundo para parecer bonito na tua prateleira ou no teu armário ou até mesmo no teu lavatório. Ele desempenha várias funções cruciais no barbear clássico. Vamos falar aqui de algumas. Ele ajuda a criar uma espuma rica, densa, cremosa e uniforme a partir de sabões ou cremes de barbear. Ajuda também a poderes usar o rácio correto de água-sabão de forma a que consigas criar uma espuma boa, hidratante e que ajude a deslizar a lâmina e a proteger a pele acima de tudo. Ele ajuda também a remover as células mortas, preparando a pele para o barbear, ao mesmo tempo que consegue fazer alguma esfoliação na pele, o que devemos fazer todos nós. Ajuda também a levantar os pelos da barba, permitindo um corte mais rente e eficaz. E temos também de ser honestos, passar um pincel no rosto é um ato de prazer. Sentir aquelas pontas suaves a passar aqui na cara no final de um dia de trabalho vai nos dar certamente algum relax extra no final do dia, ou então de manhã, para ajudar-nos a ficar mais bem dispostos para podermos ir trabalhar. Basicamente, o pincel não é um acessório, é uma ferramenta, a meu ver, indispensável para um barbear de alta qualidade. O mundo dos pincéis de barbear é enorme e escolher o certo pode até ser uma tarefa algo complicada. Eu vou deixar aqui um guia rápido sobre os tipos mais comuns de pelos dos pincéis de barbear. Temos os pelos de texugo, existem vários tipos, mas eu vou falar aqui dos melhores. Aqui estes texugos, duas bandas ou os silver tip ou até os Manchurian, normalmente são os topo de gama, são pincéis extremamente macios e ótimos para criar uma espuma rica e ideal até para peles mais sensíveis. Depois temos aqui os mais baratos, são os pincéis de cera da suína. São os pincéis mais firmes ao início e perfeito até para quem usa uns sabões mais duros e até quem precisa de alguma esfoliação extra na pele. Mas estes pincéis têm a particularidade de até amaciarem bastante com o tempo e tornarem-se alguns deles até mais suaves que muitos texugos. Depois temos também aqui os pincéis de cavalo, os pincéis não muito vistos em Portugal. Espanha é um mercado que tem bastante mais ligação ao pelo de cavalo e eu acho que estes aqui poderão ser um meio termo interessante entre a maciez e a firmeza para usar qualquer tipo de artigo. Ainda assim, sendo um pincel não tão firme quanto os de cerda, são pincéis que conseguem facilmente carregar sabões bastante duros. Temos de ter cuidado em alguns pelos deste aqui que têm tendência a emaranhar e este caso aqui da Smoke não é um desses. Depois temos aqui também os pincéis sintéticos, cada vez estão a aparecer mais caros no mercado, mas quando apareceram os primeiros eram bastante baratos, era uma opção bastante económica. Estas fibras sintéticas vinham tentar imitar a maciez do texugo, têm a particularidade de se conseguirem secar muito rápido, 2 a 3 horas fica seco, até com uma sacudidela e pouco mais elas ficam extremamente secas, mas ao mesmo tempo são bastante mais difíceis de limpar, a meu ver. Devemos também, na minha opinião, ter algum cuidado com os pincéis, devemos ter que os limpar com bastante cuidado e frequentemente. Os pincéis grandes são os pincéis que vão criar espuma de forma mais demorada, vão gastar mais material, mas certamente um pincel deste aqui dará uma sensação de luxo na pele muito boa. Demorarão mais tempo a ser limpos também, exigem mais cuidado porque têm bastante mais pelo.
Ao mesmo tempo que um pincel mais pequenino é um pincel que se torna mais preciso no uso, mais fácil de usar, mais rápido de usar e gasta bastante menos artigo. Agora aqui algumas curiosidades que talvez não saibas. Sabias que o uso dos pincéis de barbear já remonta ao século XVIII e começaram a ser usados em França? Naquela época, o pincel era um item de luxo, acessível apenas à elite. Hoje, os pincéis de chumbo da mais alta qualidade ainda são produzidos artesanalmente, usando técnicas ainda tradicionais. Baterem com o copo, darem um nó com um fiozinho. Ainda há muitas empresas, algumas empresas, a fazerem dessa forma. Como por exemplo, a Simpsons, Gleason, a Smog, claro. A Smog ainda fabrica assim. Cada vez mais se pensa que a Simpsons e a Gleason começam a não fazer dessa forma e se calhar a Simpsons, ao preço que tem a mão de obra inglesa e ao preço que estão a vender alguns pincéis aí no mercado, cada vez mais se começa a pensar que se calhar aqueles nós já vêm prontos até da China. Outro facto curioso é que os pincéis não vêm prontos para uso. Cada pincel precisa do seu tempo de adaptação. Por exemplo, os de cera das suínas podem parecer um pouco duros ao início, mas tornam-se mais macios com o seu uso e há pincéis que quase que melhoram a todos os usos que têm. Já um pincel de textura é um pincel que vai mantendo sempre a sua forma normal e o seu tipo e o seu pelo não vai mudando muito. Agora andam em os texugos clareados que começam a ficar mais amarelados com o tempo e perdem até alguma maciez da que tinham porque o pelo leva muito tratamento. Já os pelos sintéticos são fibras, que se mantêm até ao final da sua vida útil supostamente iguais. Os pelos de cavalo são pelos que não mudam assim muito também, tais como os de chumbo. Agora aqui uma questão, será que posso ter um bom barbear sem um pincel? A resposta é sim, mas, na minha opinião, não é a mesma coisa. Com as mãos consegues criar espuma diretamente no rosto, mas dificilmente conseguirás uma espuma tão rica ou tão hidratante como a que conseguirás com um pincel. Isso é mais que certo. Ao utilizares as mãos vais perder também os benefícios da esfoliação e da sensação de luxo que o pincel te poderá transmitir. Claro, se usares aquele pincel do chinês de nylon de 1 euro ou 1,5 €, mais vale usar as mãos porque aquilo ali só te vai magoar a pele. Em vez de teres ali uma fibra de qualidade ou um pelo de qualidade, vais ter ali uma piaçaba, parece quase uma vassoura. Existem cada vez mais aí algumas ferramentas que até tentam substituir o pincel, mas nenhuma, na minha opinião, se iguala à experiência e funcionalidade dos pincéis clássicos que existem para o barbear. Existem umas latinhas, metes lá o creme e a água e ele faz-te a espuma e depois espalhas com as mãos, perde-se sempre a esfoliação e aquela parte clássica de estar ali com o pincel a fazer a espuma. Em jeito de conclusão deste bocadinho, usar um pincel é opcional, claro, mas eleva certamente o barbear clássico a outro nível. É como comparar um café instantâneo a um café expresso numa máquina profissional, mas sem nunca defraudar, claro, a qualidade do café. O mesmo se passa por barbear. Tens um pincel excelente, tens um creme que não presta para nada, vais dizer mal do pincel também porque acabaste de não conseguir fazer nada de jeito. Agora tens um pincel, gastaste 50 € no pincel e queres que ele dure bastantes anos. O que é que deverás fazer? Após cada uso deverás efetuar uma lavagem e uma limpeza do pincel. Como é que se vai fazer isso? Deves lavá-lo com água morna, deixar cair aqui dentro do nó, tentar abrir um bocadinho o nó para tirar o máximo possível de restos de espuma daqui de dentro. Apertar, pôr água, apertar, fazer assim, sacudir, pôr água outra vez, voltar a lavar para sair o máximo. Eu nos pincéis costumo fazer assim, no final faço isto, aperto, se ouvir aqui um rugido aqui, é sinal que ainda tem espuma aqui dentro. O que é que eu volto a fazer? Volto a passar por água com um jato de água forte aqui em cima e a abrir assim um bocadinho o pelo para ela penetrar e depois assim também, o pincel assim um bocadinho inclinado, a água a cair aqui e vou rodando o pincel sempre. Para quê? Para os restos de espuma saírem todos daqui. Deves também evitar água muito quente, porque ela pode danificar a cola, o nó pode soltar e pode estragar as fibras ou os pelos também. Depois de o lavado, o que é que deves fazer? Eu costumo fazer espremer o máximo que posso, sacudir e depois costumo ir a uma toalha, vou pegar aqui no martelo para exemplificar, e costumo fazer assim. Primeiro assim, passo isto assim, nestas partes, para secar a toda a volta, e depois faço isto. E depois, conforme os pincéis, antigamente ainda fazia assim. Deste género, mas notei que os pincéis começavam a ter a tendência de abrir. Agora não faço. Faço isto,
a carregar um bocadinho e ele vai sacudindo, sempre a fazer assim, a carregar um bocadinho, ele vai acabar por limpar, sacude bem e depois coloco de pelo virado para baixo ali num suportezinho a secar. Na minha opinião, isso é mais que suficiente, deixa até o dia seguinte e os pelos normalmente ficam secos. Claro que no inverno, na casa de banho, o pelo poderá demorar um bocadinho mais tempo a ficar seco, mas se não for um dia, se for dois, tenho ali alguns substitutos, não preciso usar o mesmo todos os dias. Acho que deves ter especial cuidado para nunca guardar o pincel de barbear ainda úmido, que ele pode criar algum mofo e esse mofo pode danificar as cerdas ou até as fibras. Por exemplo, de uma vez por mês, pincel que se use todos os dias, se for sempre o mesmo, uma vez por mês ou isso, pode usar algum shampoo para cabelo suave ou até um sabão neutro. Ou então, eu até costumo usar de vez em quando o sabão Offenbach, que é aquele sabão rosa ou sabão azul. Não deixa de ser um sabão antibacteriano. Até no Covid, se vocês se lembram, diziam para a gente lavar as mãos com esse sabão. Eu sempre o fiz, tenho sempre em casa, muitas vezes até gosto de tomar banho com ele. A pele ao início estranha, mas depois habitua-se a isso e deixa a pele mesmo limpa. O cheiro não é dos melhores, mas acho que faz bem. Eu quando usava cabelo até, lavava o cabelo muitas vezes com ele e tinha um cabelo direito. Se calhar não foi por causa disso que ele começou a cair, mas pronto, acontece. O mesmo acontece também nos pincéis. Muitos deles não deixam de ser pelos naturais, porque não tratar deles como se fosse o nosso próprio cabelo. Ao usar o pincel, deves evitar uma coisa também, evitar força demais. Por exemplo, não deves usar um pincel a fazer assim. Não vais tirar partido do melhor do pincel, que são aqui as pontas, e podes quebrar o pelo, e alguns deles ao começar a fazer isto aqui, ao andar a roda, até começam a ganhar alguns nós no próprio pelo. Evita isso se queres ter um pincel durante muitos e bons anos. Se estás no início e não queres gastar muito dinheiro, opta por exemplo por um pincel de cerdas económico, mas de uma marca conhecida, um Omega ou um Small, por exemplo. São pincéis que se conseguem encontrar a nível nacional relativamente baratos e facilmente. Ou então podes optar por um pincel sintético, embora cada vez mais os pincéis sintéticos, principalmente os vindos da China, estão a ficar mais caros. E eles têm dezenas de tipos de pelos. Podes até encontrar um pelo que não gostes muito. Eu acho que é mais difícil errar com um pincel de cerdas do que com um pincel sintético. E se aprenderes a fazer espuma com um pincel de cerdas, consegues fazer espuma com qualquer outro tipo de pincel. Enquanto se aprenderes a fazer espuma com um pincel sintético, vai ser bastante mais difícil conseguires a mesma qualidade de espuma aqui, porque estes pincéis de cerdas são pincéis mais comilões, precisam de mais material. Agora, se já estás mais à frente no barbear clássico, já tens ali um ano disto e já sabes trabalhar bem com o pincel, sabes fazer uma boa espuma, vê alguns vídeos para teres a certeza que sabes fazer, mas também tenha atenção aos vídeos que vês, porque essa pessoa também pode dizer que sabe fazer e afinal não sabe. Há alguns que usam aquilo uma espumita, parece feita com sabão azul, que aquilo não tem jeito nenhum, e dizem-se mestres a fazer espuma. Cuidado com isso também. Quando souberes como fazer, podes sim adquirir um bom texugo e começar a trabalhar com isto. Na minha opinião, vais ver que isto aqui realmente traz outra qualidade. Eu tenho muitos de cerda, tenho muitos de texugo, gosto deles todos. Há alturas só ando a usar texugos e outras quase só cerdas. Depende do dia, do que me apeteça fazer. E agora, o pincel já faz parte da tua rotina do dia a dia ou ainda estás a pensar em investir? A verdade é que para muitos o pincel é o coração do barbear clássico e com ele podes tornar uma tarefa enfadonha num ritual dia a dia. Partilha aí nos comentários qual é o teu pincel favorito. Fiquei curioso com isso. Quantos tipos de pincéis já utilizaste? Cerdas? Texugo? Sintético? Cavalo? Misturas? Não te esqueças de dizer isso. E também, se tens dúvidas, podes deixar aí a tua dúvida nos comentários. Mal possa, terei todo o gosto em poder dar-te a minha opinião. E, claro, acima de tudo, se gostaste deste vídeo, deixa aquele like, partilha e subscreve o canal. E não te esqueças de ativar as notificações a carregar ali no sininho. Assim vais receber sempre uma notificação cada vez que eu lanço um vídeo. Obrigado por teres visto e continuação de ótimos barbeares. Até à próxima.